Salve, salve! Muito boa noite para todo mundo que está sintonizado com a gente aqui da TV Gazeta. A Michele pegou mais uns 2 dias aí de folga e eu, Marina Buffon, estou aqui na condução dos trabalhos ao lado dessa dupla sensacional. Quero uma salva de palmas para Alexandre Silvestre e Marcelo Baceggio. E aí, você gostou? Eu tô com vergonha de aplaudir tanto. Ah, que mentira. Você Ó, com com a vergonha? Michele não é assim, né, Silvio? A Michele pega Pelo mais amor pesado de quando não. Mentira, vai. Vamos falar a verdade. Não, A não. Michele Beijo, também Mi. Exalta É até isso, demais. É isso. Exalta muito mesmo, hein, Silver? Mas você merece, o Baceggio também. E vocês aí em casa, vem com a gente, porque tem muita coisa pra gente falar nessa quinta-feira. A gente tem o jogão entre Botafogo e Palmeiras, lá no Engenhão. O São Paulo vencendo mais uma, dessa vez o Grêmio lá no Morumbi também. O Corinthians apresentando mais um reforço. E o José Paes acompanhando o relançamento do livro do grande Casagrande. Olha aí o Zé, daqui a pouquinho a gente vai falar com ele por ali. Tudo isso e muito mais a gente vai trazer aqui no Gazeta Esportiva depois dessas dicas. Estamos de volta por aqui. Antes de falarmos de Copa do Brasil, queríamos mandar um super beijo de feliz aniversário pro Abel, que está aqui no estúdio. Aniversário dele hoje, está sempre aqui com a gente, auxiliar de câmera há muito tempo aqui na TV Gazeta. Super beijo, muita saúde, viu, Abel? Obrigada por estar fazendo Grande sempre um Abelito. grande trabalho Esse é o aqui. nosso Abel. Exatamente, esse é o grande nosso garoto. Abel. Um super beijo, viu? Muitas felicidades sempre em nome da Michele e de toda a equipe. Bom, agora sim vamos falar da definição dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, que aconteceu em sorteio realizado esta tarde lá na sede da CBF no Rio de Janeiro. Vamos então aos duelos de ida. Gente, olha esse primeiro duelo aqui, Flamengo e Palmeiras, vamos falar sobre isso. Atlético Goianiense e Vasco, Atlético Paranaense e Bragantino, São Paulo e Goiás, CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, Corinthians e Grêmio, Juventude e Fluminense. Os jogos de ida estão programados para a semana do dia 31 de julho, a volta deve acontecer já na semana seguinte e só depois disso a CBF vai realizar um novo sorteio que vai definir então as partidas das quartas de final e o chaveamento até a decisão. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse Palmeiras e Flamengo aí, mas eu quero saber aqui de vocês, meninos, quem se deu melhor no sorteio, São Paulo ou Corinthians, Baceggio? Ah, com certeza foi o São Paulo, porque por mais que o Grêmio não atravesse um bom momento na temporada, ainda assim é o Grêmio, é um clube que tem muita tradição na Copa do Brasil, é um dos maiores vencedores do torneio, enquanto o São Paulo pega o Goiás, um time que ainda assim eu acho que vai oferecer dificuldades ao São Paulo, sobretudo no jogo lá na Serrinha, em Goiânia, mas o São Paulo tem a possibilidade de já construir, encaminhar a classificação no jogo de ida que vai ser disputado no Morumbi, certamente casa cheia. A torcida tricolor vem fazendo um grande show nas arquibancadas nesse ano, mais uma vez, mas o Corinthians também tem boas chances, porque o Grêmio a gente sabe que não atravessa um bom momento. Ainda assim, eu acho que o São Paulo levou a melhor. Ah, sem dúvida, é o São Paulo contra o Goiás, que está fazendo uma campanha de 9ª colocação na Série B. E o Corinthians e o Grêmio é briga de cachorro grande. Pouco importa que o Grêmio está mal no Brasileirão da Série A e o Corinthians idem. São dois ossos duros de roer para ambos os lados. Sim. Então o São Paulo se deu melhor. Agora, no geral, quem se deu melhor para mim foi o Atlético Mineiro. Pela ordem, o Atlético Mineiro que vai pegar o CRB e depois o Vasco da Gama que pega o Atlético Goianiense. E em seguida o São Paulo contra o Goiás. Muito bem, então, e ó, não resta a menor sombra de dúvida que o grande duelo das oitavas de final da Copa do Brasil será entre Flamengo e Palmeiras. E é claro, eu quero saber de você que nos acompanha e da nossa dupla também aqui, a nossa enquete do dia. Qual time vai se classificar para a próxima fase da competição? Flamengo ou Palmeiras? Entra lá no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto, você também pode acompanhar e votar no nosso programa aqui no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Agora começando com o Silver. E aí, Silver? Puro palpite, para mim passa o Flamengo. O Flamengo vive um melhor momento, o Palmeiras está numa fase de transição, de mudanças no time, muita gente para entrar, para se adaptar. Eu tô achando, assim, com todo respeito à torcida do Palmeiras, que me ama de paixão, mas eu tô achando que o Palmeiras vai rodar nas oitavas da Libertadores contra o Botafogo e da Copa do Brasil contra o Flamengo. Vai ficar pelo caminho. É só um palpite aqui. E aí, Baceggio? Olha, assim como no duelo Corinthians e Grêmio, o duelo São Paulo e
São Paulo não, Flamengo e Palmeiras, olha, tudo pode acontecer, né? São Sim, as sem duas maiores equipes do continente, na atualidade, na minha opinião. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras têm elencos de muita qualidade, mas eu ainda aposto no Flamengo por ter, para mim, o técnico brasileiro mais qualificado, que é o Tite, por ter o elenco mais qualificado. Eu acho que o Flamengo tem uma ligeira vantagem sobre o Palmeiras. Mas você vai falar de técnico, desculpa, mas o que tem a ver? O Abel é melhor que o Tite hoje, não é? Ou no mínimo no mesmo nível, no mínimo. Tudo bem. Então tudo o técnico bem. não pode ser... Não. Quer dizer, pode, na sua opinião pode. Não, Lógico eu que acho pode. que o técnico, Desculpa, mas, eu acho que o técnico mas, pode fazer diferença. A gente está falando de dois gigantes. O Abel Então. Ferreira já se provou, o Tite também já se provou, mas eu acho que o Tite ele já atingiu um patamar na carreira dele que o Abel ainda não atingiu, mas tem todo o potencial para atingir. A gente está falando de um técnico que dirigiu a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, que tem um elenco absurdo nas mãos, pode completamente fazer frente ao Palmeiras. E eu acho que por isso tudo, pelo pacote, eu acho que o Flamengo tem uma ligeira vantagem. Tá aí então, gente. Copa do Brasil, a gente vai falar muito sobre ela ainda nas próximas semanas aí. E agora, vamos com o Campeonato Brasileiro, porque ontem tivemos um verdadeiro jogaço lá no Engenhão, principalmente no primeiro tempo. Botafogo e Palmeiras fizeram uma partida digna dos 2 primeiros times colocados do Brasileirão. E os donos da casa acabaram levando a melhor. Em clima de guerra com o Palmeiras desde o ano passado, o Botafogo recebeu o Verdão no estádio Newton Santos e se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro. O Fogão foi pra cima desde o início da partida e incomodou bastante com a dupla Júnior Santos e Luiz Henrique, mas esbarrou na excelente fase do goleiro Everton. Só que a grande chance do primeiro tempo foi do Palmeiras. O Flaco Lopes saiu cara a cara para abrir o placar, mas parou no John. O Botafogo respondeu com o Luiz Henrique, mas o Everton, adivinha, tava lá para salvar o verde. E nessa pegada aí começou a segunda etapa com o Fogão enfileirando chances e parando sempre no goleiro Everton. Até que o Luiz Henrique contou com a marcação frouxa do Murilo, foi até a linha de fundo e rolou pro Tiquinho Soares livre, fuzilar. Finalmente Botafogo 1-0. Palmeiras se lançou com tudo ao ataque, só que se o Verdão tem o Everton, o Alvinegro tem o John, que não ficou parado não, e impediu o empate do Palmeiras. E ficou nisso, Botafogo 1, Palmeiras 0. Deixo para vocês discorrerem sobre esse jogaço que foi ontem, então, aí, no Engenhão. Belo jogo, né, Marcelo? Marina, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, adorei o jogo, pegado, os dois goleiros foram espetaculares, o Everton ainda mais do que o John, apesar do Palmeiras ter perdido a partida. Para mim o resultado foi justo, o Botafogo no geral foi melhor, mas eu gostaria de perguntar, se eu tivesse a oportunidade, para o my friend John Textor, cadê a inteligência artificial para aquele lance com 4 minutos de jogo, início de partida? Flaco Lopes recebe um lançamento longo, ia sair cara a cara com o John e foi agarrado e tomou o defensor do Botafogo só amarelo, jogada clara para expulsão, que muda completamente a história do jogo. A gente não tem essa imagem, né, que a detentora não enviou, mas vocês sabem muito bem desse lance que o Ale tá falando aqui, que era, né? O Flaco já tinha feito o giro no marcador, ia receber a bola lá na frente para dominar e chegar cara a cara com o goleiro. Então, cadê aí a inteligência artificial? Cadê a manipulação? Os caras são ruins mesmo. VAR, juiz, bandeirinha, árbitro, assistente, chame como quiser. Os caras são ruins, tanto na cabine lá do VAR quanto no gramado. Então, o Palmeiras foi muito prejudicado. Porém, o resultado, tirando isso, se é que eu posso continuar nessa linha, o resultado foi justo, porque o Botafogo jogou melhor. Critérios de arbitragem à parte, foi um jogão. Eu acho que quem ganhou foi todo fã de futebol que assistiu a essa partida. Ritmo de futebol europeu, o jogo não parava, era lá e cá, ataque contra defesa a todo momento, grandes embates individuais também ao longo da partida. O Palmeiras poderia ter aberto o placar, o Botafogo também jogou muito bem, criou grandes chances, exigiu muito do Everton ontem, que para mim foi um dos principais nomes do jogo. É um grande jogo de Campeonato Brasileiro, como todos esperavam, se tratando de um duelo que valia a liderança da competição.
Agora, por mais que o Palmeiras tenha se acostumado a ganhar tudo nos últimos anos, a gente entendendo um pouco da realidade do Botafogo, do elenco que foi montado, perder para o Botafogo, dadas as circunstâncias, considerando o que aconteceu também no ano passado, a postura do John Textor nos bastidores, o clima era bastante hostil no Engenhão ontem, no Newton Santos, e perder para o Botafogo no Newton Santos lotado, para esse time do Botafogo é algo normal. O torcedor palmeirense não tem que ficar ressabiado com o resultado, não. O Palmeiras vai ter a oportunidade de fazer o resultado também contra o Botafogo jogando no Allianz Parque. Também foi uma prévia para as oitavas de final da Libertadores, mas o que aconteceu ontem não indica o que vai acontecer nesses 2 jogos das oitavas de final da Libertadores. Teremos mais 2 confrontos absurdos entre essas 2 equipes. Eu já estou ansioso, Silvestre. Eu também. E só para amarrar, só um minutinho, Chileno, rapidinho, só para passar a régua aqui. No caso desse jogo, eu disse que o Botafogo jogou melhor. Isso não quer dizer que o Palmeiras tenha jogado mal, na minha visão. O Botafogo jogou melhor que o Palmeiras. O John fez grandes defesas. O Palmeiras teve alguns momentos em que o Botafogo foi superior. Então, por isso que eu acho que o resultado, apesar do erro crasso de arbitragem no começo da partida, que poderia ter determinado um outro destino para o jogo, o resultado foi justo. Tá certo, a gente já vai continuar falando de Palmeiras, mas antes quero trazer Zé Paz aqui, que está lá hoje com o grande Walter Casagrande Júnior, que está relançando o seu livro, que eu já li 2 vezes, inclusive, tá? Vou ter que comprar o relançamento aqui, Casagrande e Seus Demônios. Olha quem tá... Ô, Zé, aí sim, hein? Boa noite para vocês. Grande Casagrande tá com a gente. Grande Casagrande, é isso, né? Tá aqui com a gente. Zé, tá com você. Fala, minha querida Marina Buffon, beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportivo. Estou aqui com ele, Walter Casagrande Júnior, relançando o livro dele, a obra dele. Marina disse aqui, a nossa apresentadora, viu, Casão? Já leu 2 vezes o seu livro, agora tem que comprar porque ele tá relançando aqui a obra. Mostra aí pra gente, Casão, ó, Casagrande e Seus Demônios, com o Gilvan Ribeiro em parceria com o Casão. Obrigado por atender a gente aqui hoje. E aí, fala um pouquinho desse livro, Casão, o que tem de novo nessa obra, rapaz? Boa noite a todos, obrigado por dar esse espaço. Cara, assim, esse livro foi lançado em 2013, o primeiro, né? Casagrande e Seus Demônios. De 2013 até 2024, né? São 11 anos, a minha evolução social, ela foi gigantesca, foi enorme, né? Foi, assim, um avanço bem... com muita força, com muita rapidez, né? Eu passei pelas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 16, já sem beber, já sem usar drogas. Fui para a Copa de 18, lá na Rússia. A Olimpíada foi aqui, então eu tinha o recurso de ligar para minha psicóloga e tal, e para mim seria muito importante eu participar de um evento grande desse porte, porque eu conheço tudo que se movimenta nesses eventos, fora do Brasil, para eu conseguir dar conta, né, das minhas dificuldades e tal. E lá na Rússia foi tudo ótimo, foi tudo maravilhoso. Nem lembrei de que existia álcool, droga, nem nada, focado no trabalho, nos jogos. Mas também saía para jantar com os amigos. Assim, foi a virada, a principal virada de chave mesmo, foi a Olimpíada de 16 e a Copa de 18. E em 19 eu parei de fumar cigarro. Então, cara, de 19 para frente, né, de 15 para frente eu já não usava drogas. 16, antes da Olimpíada, eu parei de beber. E em 2019, eu parei de fumar. Então vivo uma vida normal hoje, como qualquer outra pessoa. Troquei todas essas coisas por cultura, né? Eu não bebo, mas vou no teatro. Eu não fumo, mas vou no cinema. Bebe cultura. Né? Então, mas vou no cinema. Não uso drogas, estou distante das drogas e saio para jantar, para tomar um café, para conversar com os amigos. Trabalho no UOL, escrevo, tenho o meu videocast. Então, o importante desse livro mesmo são 10 capítulos atualizados. Eu acho esse livro mais importante do que o primeiro lançamento. Porque o primeiro lançamento ele para em 13, então está muito, o núcleo mesmo daquele livro é o fundo do poço, é meu tratamento, a dificuldade, a ressocialização iniciando, eu patinando. Mas hoje, para quem precisa de tratamento, para quem tem dúvida, para quem acha que não vai conseguir, para quem acha que não vai conseguir ter prazer na vida sem o prazer imediato, esse livro vai mostrar que dá. Essa é a importância desse livro, mostrar os 10 anos para frente, o jeito que eu estou hoje,
sabe? O jeito que eu estou hoje. Então, se eu estou hoje assim, outras pessoas podem conseguir também. Então daqui a pouquinho, a partir das 6h30, aqui na Livraria da Vila, aqui na Vila Madalena. Claro, vou pedir pra você mostrar aqui, porque Casão pode tudo aqui, rapaz. Gostou dessa? Então, Tô bem. Eu gostei, você foi bem, cara. Aqui, eu quero mostrar essa imagem aqui. O que é isso, Casão? Então, uma das coisas que eu mais me orgulho desses 10 anos pra cá foi começar a trabalhar diretamente com as lideranças indígenas, com os povos indígenas. Então aqui tem uma foto com a Célia Chacriabá e a Chile Krenak, e aqui embaixo com a Sônia Guajajara. Porque eu comecei a trabalhar em 2017 diretamente com as lideranças indígenas. Eu comecei a fazer eventos junto com eles. Fizemos um evento lá em São Joaquim de Bicas, que é do lado de Brumadinho, numa aldeia Pataxó, que foi sem demarcação não tem jogo, que era para pedir a demarcação de terra dos povos indígenas. Eu fiquei, junto com a Chile Krenak, aqui ó, lá nas terras Krenaks por 4 dias, no carnaval do ano passado. Fiquei junto com o povo Krenak, que é um povo que é o povo do rio, e o rio deles é o Rio Doce, que foi vítima do crime ambiental da Vale. Né? Então o povo do rio não pode mais entrar no rio. O povo do rio não pode mais comer, caçar, nada que passa por aquele rio. Então eu fiquei lá 4 dias para entender bem a dificuldade dos povos indígenas. E eu tenho uma ligação com todos eles. Essa é a parte, talvez, que eu mais me orgulhe, porque eu só consegui estar nesse papel porque eu consegui evoluir socialmente, evoluir mentalmente, né? Evoluir no meu tratamento. Então eu sou uma pessoa hoje que eu tenho foco para fazer as coisas. E eu me dedico a várias causas sociais, como movimentos antirracistas, contra a homofobia, contra o machismo, contra a violência à mulher, enfim. E também junto com os povos indígenas, na causa dos povos indígenas, que é a nossa causa. A floresta é nossa, e eles são os guardiões da terra e da floresta. Então nós precisamos deles pra caramba. Eu estava lendo aqui o comecinho do livro, o prefácio tem o prefácio da antiga edição, que é do Marcelo Rubens Paiva, um grande escritor aqui do Brasil, Paulo Miklos na nova edição agora, então tá bem legal o livro, repito mais uma vez o serviço, vai até às 9h30 aqui, uma sessão com o Casão, autografando o livro, aquela coisa. Tem Corinthians aí no livro? Claro, já tinha no começo, no livro anterior, né? Tem Corinthians, tem Europa, tem fotos novas, fotos atuais de 10 anos para cá. Tem muita coisa aqui que, assim, não tem nada dos últimos 10 anos que não seja interessante e importante para entrar num relançamento de um livro. Não vai ter aqui coisas sem importância. Isso não significa que não tem coisas divertidas, tem muitas coisas divertidas, mas o divertimento desse livro faz parte da minha evolução social. Então, tudo é marcado por alguma coisa importante. Bom, aqui não tem Ramon Dias, mas aqui tem Ramon Dias no coração, já está sabendo aí do Ramon Dias, o que você já pode falar sobre ele, agora no Corinthians? Cara, eu conheço o Ramon há muitos anos, né? Eu joguei na mesma época que ele na Itália, joguei contra ele na Fiorentina, joguei contra ele na Inter de Milão, um grande jogador, um centroavante técnico, canhoto, habilidoso, aquela garra argentina, poucas pessoas sabem, e eu vou falar novamente. O Ramon Dias foi campeão com a Inter na temporada 88-89. Não era a Inter dos 3 alemães, era a Inter de 2 alemães e um argentino, porque muita gente tem na cabeça a Inter de Milão dos 3 alemães, Klinsmann, Bremer e Matthaus. Mas não era, 88-89 era Bremer, Matthaus e Ramon Dias. Então eu acho que, eu gosto dele como treinador, eu acho que ele tem a cultura futebolística aquela argentina, de toque de bola, né, de boa técnica, e ele tem na cabeça também um futebol ofensivo. Aqui no Brasil ele pegou o Vasco caindo e pegou o Corinthians caindo. Então o trabalho dele, o trabalho que ele fez no Vasco, o trabalho que ele vai fazer no Corinthians, não é diretamente aquilo que ele pensa em futebol. É pelo momento, pela exigência da situação. Ele foi muitas vezes campeão, inclusive da Libertadores com o River Plate, São Lourenço, campeão italiano, campeão argentino, campeão no mundo árabe também. Então ele é um cara campeão e um cara que gosta de atacar. Só que ele vai fazer o papel de bombeiro nesse ano, né? Campeão é você na vida, Casão. Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios, vou continuar por aqui, vou acompanhar um pouquinho de como vai ser aqui a noite de autógrafos do Casão. Agora eu devolvo, daqui a pouquinho eu volto para falar um pouquinho de São Paulo aqui no Gazeta Esportiva, tá bom, Marina? Beijão para todo mundo aí. Valeu, Casão. Valeu, obrigado. Valeu.
Missão, pegar um livro pra mim, eu te passo o Pix depois, e pegar o autógrafo do Casão, porque eu quero ler a terceira vez, hein? É isso, esses outros capítulos eu preciso ler da história desse fera que é o Casagrande. Que jogou no São Paulo também, viu? Alguns meses lá no São Paulo, em 84, se não me engano. É isso, gente. Valeu, Casão. Beijo. Ó, você... Muito bom, a gente vai seguir com o programa aqui. Sempre a gente quer falar sobre tudo, mas ó, tem que correr com o programa, ó. O São Paulo teve a melhor sorte esta rodada do que o Palmeiras, que perdeu lá pro Botafogo. O tricolor encarou o Grêmio no Morumbi, venceu a 5ª partida nos últimos 6 jogos e voltou ao G4 do Brasileirão. O destaque negativo, infelizmente, ficou por conta da grave lesão do volante Alisson. E quem conta a história desse jogo pra gente é o José Paes. Tricolor brigando na parte de cima da tabela, o outro lutando contra a zona do rebaixamento. O jogo entre São Paulo e Grêmio no Morumbis colocou frente a frente duas equipes em momentos completamente opostos no Campeonato Brasileiro. E essa diferença toda ficou claríssima aos 9 minutinhos de bola rolando. Logo na primeira finalização da partida, o Lucas fez o 8º gol dele na temporada. 1-0 São Paulo. Mais um gol aí para conta, que ajudou nessa vitória. Né? É sempre muito importante fazer um gol aqui no Morumbis é maravilhoso com essa camisa, então é sempre muito especial. E ó, o Arboleda só não anotou o segundo porque o travessão apareceu no meio do caminho. Sem o técnico Renato Gaúcho à beira do gramado por causa de uma gripe, o Grêmio se viu ainda mais perdido em campo. A única boa chance dos visitantes no primeiro tempo foi esse chute aí, ó, colocado do Pavon. Situação que mudou da água para o vinho depois do intervalo. Foram no Treze minutos de acréscimos. Ainda sobrou tempo para o Igor Vinícius ser expulso por demorar nessa cobrança de lateral. E para o Grêmio perder outras 2 chances de gol. A última delas com o Reinaldo no último minuto de bola rolando. 1-0 São Paulo no sofrimento para pouco mais de 53 mil pessoas no Morumbis. O juiz acabou dando 13 minutos. Se isso, na sua opinião, acabou contribuindo para 13 minutos. 13 minutos para um jogo. Creo que é a primeira vez que lo veo aqui. Eu 13 também. minutos. Mamita. A nota triste do jogo ficou por conta da lesão do volante Alisson, que fraturou o tornozelo direito e já passou por cirurgia na manhã de hoje. Alisson estaba siendo una pieza fundamental para la idea de juego. Habría que pasárselo a los volantes, a los meninos y decirle, bueno, así tiene que jugar un volante, como juega Alisson. Com essa vitória aqui no Morumbis, o São Paulo chegou aos 30 pontos no Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo apenas agora no próximo final de semana para pegar o Juventude no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. Eu acho que nós fizemos um jogo muito maduro. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. E foi, e eu acho que está todo mundo de parabéns, porque mesmo com um jogo muito difícil, nós saímos com os 3 pontos, que é o principal. Muy buen primer tiempo, de lo mejor.
lo disfruté. Y un segundo tiempo con un montón de acontecimientos que lo volvió un juego loco. Y bueno, pudimos sacarlo adelante. Valioso 3 pontos. Agora sim, vamos falar de São Paulo, então. Primeiro falando sobre o jogo e depois sobre essa triste lesão do Alisson. O que São Paulo vai ter que fazer? Porque ele é uma peça muito importante, né, no esquema do Subeldia, né, Bacégio? Ah, sem dúvida. Mas começando pelo jogo, São Paulo mais uma vez abre o placar logo nos primeiros minutos. Isso já dá um conforto, né, para o time desenvolver a sua ideia de jogo. Tem sido assim, né, nas últimas partidas. O São Paulo tem feito gols cedo nos jogos. E isso fez com que o São Paulo dominasse o primeiro tempo, poderia ter ampliado o placar, perdeu algumas boas oportunidades. No segundo tempo, e eu acho que a lesão do Alisson ela tem um pouco de influência nisso. O São Paulo ele reduz o ritmo, vê o Grêmio crescer, o Grêmio também em busca do resultado começa a pressionar o São Paulo e poderia ter perfeitamente empatado, tirado pontos do São Paulo jogando no Morumbis. Quem vê o resultado não imagina o que o Grêmio apresentou, mas no segundo tempo o Grêmio jogou muito bem, fez frente ao São Paulo, o Soteldo tirou o sossego ali pela ponta esquerda da defesa tricolor. E agora, sobre a lesão do Alisson, é muito triste, porque o Alisson, ao meu ver, vinha sendo um dos 5 melhores volantes em atividade do futebol brasileiro, sem exagero nenhum. É um jogador que tinha total confiança do Zubeldia, titular absoluto, era o motor da equipe. E quando o Alisson joga mal, o São Paulo joga mal. Quando o Alisson se destaca, o São Paulo também consegue render muito bem. Vai fazer muita falta. E mesmo se o São Paulo contratar o Thiago Mendes, que é um jogador que vem fazendo questão de se juntar a esse elenco, embora negociações com o Al Rayyan sejam difíceis, o Thiago Mendes não tem as mesmas características do Alisson. E vai ser difícil o São Paulo encontrar no mercado um jogador que tem as mesmas características do Alisson. Muito difícil a situação do São Paulo, perdendo talvez o seu principal jogador do elenco em 2024. Bom, foi uma guerra ontem no Morumbis, jogo muito emocionante até o 13º minuto dos acréscimos, outro absurdo aí da arbitragem brasileira. Daqui a pouco vão ser 3 tempos um jogo de futebol aqui no país da bola. Entre mortos e feridos, ferido o Caleri, com incômodo na coxa, não foi lesão, amém para a torcida do São Paulo, mas deve ser preservado da próxima partida. Em relação ao Alisson, ele é fundamental para o esquema que o Zubeldia, já antes do Zubeldia, mas para esse esquema, para você jogar com o Ferreirinha aberto, com o Lucas, com o Luciano e com o Caleri, você precisa ter um carregador de piano. Um Alisson, pelo menos, ali no meio campo, porque não é só o cara que marca, um cara, ele é motorzinho, né? Muita qualidade na saída de bola. Para mim ele não é tecnicamente a 8ª maravilha do mundo, mas ele é um jogador muito funcional. Então, perdendo o Alisson, mesmo trazendo outro volante aí, como você disse, Marcelo, o Zubeldia talvez tenha de repensar o modo do São Paulo jogar, esse modo que está dando certo. E isso é perigoso para um time que está disputando tanta coisa daqui para frente agora na temporada. Agora que encaixou, né, um time... Hoje o torcedor São Paulino sabe qual que é o time titular do 1 ao 11, né? Coisa que demorou para acontecer no início ali da chegada do Zubeldia. Agora, sem o Alisson, talvez esses 11 iniciais tenham que sofrer algumas alterações. Ele estava jogando com 4 atacantes praticamente, sim, né? Então, a dinâmica de jogo do Alisson permitia esse tipo de ousadia. O São Paulo perdeu a dupla de volante titular, né? O Pablo Maia e o Alisson eram titulares incontestáveis. Tem que contratar volante, se bobear 2, tem que contratar lateral esquerdo, tem que contratar mais um zagueiro. Tem essa também, né? O Zé Paz vai falar sobre isso. Mas exatamente, eu vou chamar o José Paz para contribuir aqui com o nosso debate, né, Zé? Volta aqui então para um novo contato, dessa vez para a gente falar um pouco mais do São Paulo, como você prometeu. Como é que o Zubeldia vai se virar ali nos 30 com a ausência do Alisson? Os meninos já falaram um pouquinho aqui. Quero saber de você que estava nesse jogo ontem.
Vai ter que se virar, né, Marina? Não tem mais o Alisson, o Pablo Maia já está machucado há muito tempo, já está no departamento médico faz tempo. Hoje ali, para jogar na chamada volância, como a gente costuma brincar, ele tem o Bobadilha e tem o Luiz Gustavo. Então ele foi questionado na entrevista coletiva se precisa contratar, se não precisa. Inclusive eu perguntei para ele também em relação à saída do Diego Costa. O Diego Costa que foi vendido lá para o Krasnodar da Rússia, o São Paulo tinha aí 80% dos direitos desse jogador, uma transferência girando em 44 milhões de reais. Se o São Paulo, eu perguntei para o Zubeldia, vai ter que contratar mais um zagueiro? Hoje no elenco tem lá o Arboleda, tem o Alan Franco, tem o Ferrarese, tem o Sabino, tem ali o Belém, meninos da base. Como é que vai se virar então a partir de agora em relação a reforços, Zubeldia? E ele respondeu assim para a gente na entrevista coletiva ontem. Vamos conferir. Es urgente que necesitamos jugadores ahí. Esto la dirigencia sabe. Porque no se trata de tener opciones. No se trata de tener opciones dentro del plantel. Sí, hay muchos volantes, pero que no juegan en esa posición. Entonces se va a ver la peor versión de los jugadores que jueguen ahí. Y esto ya lo vengo hablando hace 2 meses, 3 meses, desde que llegué. Siempre tenés que tratar de estar pensando cómo mejoro el plantel, cómo mejoro el plantel, cómo mejoro el plantel, cómo mejoro el plantel. Si salía Diego Costa necesitábamos traer un zaguero, porque, por supuesto, son posiciones donde vos necesitas, es decir, vos un extremo lo podés reemplazar hasta con un juvenil, que tenga velocidad. En posiciones de estructura, es muy difícil, porque necesitas experiencia, necesitas minutos, necesitas rodaje. Tá aí a palavra do Zubeldia, então, aqui no Gazeta Esportiva. Então, alguns pontos interessantes para a gente ressaltar no que disse aí o treinador do São Paulo. Primeiro, que é urgente a contratação de reforço, segundo ele, que já vem pedindo isso desde que assumiu o comando técnico do São Paulo. Então, é importante a gente ressaltar que o Zubeldia quer, sim, reforços. E aí ele fala, quero que até vocês analisem aí, viu, Marina, Silvestre, o Bacégio, em relação a, poxa, ali na parte do meio de um time de futebol, não dá para mexer muito, tem que ter caras experientes. Então no gol, na zaga, no meio, no ataque, na beirada, dá para colocar jovens que corram e tal, mas no meio tem que ter gente experiente. Então eu devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar se vocês concordam ou não com o treinador do São Paulo, Marina. Beijão para todo mundo, vai daí, minha amiga. Valeu, Zé, obrigada, bom trabalho por aí. E eu já volto com vocês, já falo para vocês aqui o que vocês acham aí. É a chamada espinha dorsal, né, Marcelo? Exato. Eu acho interessante esse raciocínio. Eu não diria só experiência ali para a espinha dorsal. Você pode ter jogador jovem já adaptado e jogando bem, né? Não necessariamente precisa ser jogador experiente, mas precisa estar encaixado, porque ali é o que determina o restante da equipe. Caso contrário, o Beraldo não teria sido tão importante para o São Paulo como foi na temporada passada. Eu acho um pouco perigoso essa declaração do Zubeldia, porque ele não pode esquecer que ele está num clube que tem no seu DNA revelar bons jogadores e dar oportunidade para esses garotos no futebol profissional, tenham experiência ou não. Se tiverem qualidade, eu acho que eles têm que ser introduzidos no time, claro, de forma gradativa, aos poucos, até também para não queimar a carreira de um jovem promissor na equipe profissional. Mas foi o que eu disse, o Beraldo foi assim, outros grandes jogadores, o Diego Costa, por exemplo. O Pablo Maia também. O Pablo Maia. Então, talvez seja o caso da diretoria trocar uma ideia, o Muricy puxar o Zubeldia, é assim que a gente trabalha, tem sido assim, é importante você dar oportunidade para os garotos, até porque o São Paulo não vive um momento financeiro tão bom para chegar no mercado agora nessa janela de transferências e se reforçar de forma numerosa. Então, talvez a solução seja caseira. E o Zubeldia, por estar no São Paulo, precisa mudar um pouco essa linha de raciocínio. Tá aí então, né, gente? Vamos falar então de Corinthians agora, que hoje foi dia de apresentação de reforço por lá. O zagueiro André Ramalho, de 32 anos, chegou já se colocando à disposição do técnico Ramon Dias para o jogo deste domingo contra o Bahia. Veja tudo na reportagem do Thiago Salazar.
Fala pessoal, olha só, em janela de transferências movimentada aqui pelo lado do Corinthians. Hoje, mais uma vez, o clube abriu o CT Joaquim Grava para apresentar um reforço. André Ramalho, zagueiro de 32 anos, fez praticamente toda a carreira na Europa, estava defendendo o PSV da Holanda, é reforço do Timão, novo camisa 5 e falou com a gente pela primeira vez. Acho que estou numa boa forma física, claro que depois de 8 semanas sem um contato com bola, você necessita de um certo tempo, porém, de modo geral, como falei, eu vim me condicionando, então isso favoreceu muito para que eu pudesse estar na condição que eu estou hoje. Necessito, obviamente, de mais tempo, porém, a gente sabe que o calendário brasileiro talvez não permite tanto. Eu já sabia disso quando eu tomei a decisão de vir para cá. E eu estou à disposição, se eu voltar para o jogo ou não, acho que cabe mais a comissão técnica para estar decidindo isso. E se eles acharem que ainda não é o momento, eu espero. E se eles acharem que é o momento, eu vou dar o meu melhor para poder estar ajudando o time. Eu tenho hoje muita bagagem, tenho bastante experiência no futebol, me sinto preparado para o desafio e eu escolhi propositalmente esse desafio. Eu tinha opções muito mais tranquilas para poder estar tomando. Eu poderia estar muito bem tranquilo, entre aspas, porque em outros lugares, em países mais tranquilos ou em clubes mais tranquilos, onde a situação talvez estivesse até mais tranquila ou o país como um todo fosse mais organizado, civilizado, mas eu escolhi propositalmente o Corinthians porque eu queria sentir isso. Bom, tá aí o André Ramalho. Existe até uma expectativa do André Ramalho ser relacionado para a partida deste domingo contra o Bahia, 4 horas da tarde, na Arena Fonte Nova. A gente vai ter que aguardar um pouco. O que a gente já sabe é que o Ranieri não vai poder jogar, né? O volante do Corinthians está suspenso, levou o cartão amarelo na última partida, então vai desfalcar o time. Com isso, o Ramon Dias, mais uma vez, vai ser obrigado a mexer na equipe titular do Timão. E falando um pouquinho de bastidores, ontem, o Gustavo Mosquito conseguiu uma decisão judicial em caráter liminar para se desvincular do Corinthians. Com isso, ele teve o contrato rescindido no bid da CBF, mas a apuração que eu tive por aqui é de que, como o processo ainda vai continuar na Justiça e o contrato profissional do Mosquito com o Corinthians segue vigente, olha só, o Mosquito pode ter um importante obstáculo para encontrar uma nova equipe para jogar, enquanto esse processo judicial não terminar. Um imbróglio aí que vai dar o que falar. O Mosquito ainda pode até pagar uma multa para o Corinthians, pode envolver outro clube nesta multa. E a gente vai ter que aguardar. Talvez o Mosquito tenha dificuldade para encontrar um novo clube, hein? Problema pro atacante do Timão ou ex-atacante nesse caso. Tá certo, meus amigos? Passo a bola para vocês, daqui do CT Joaquim Grava. Um abraço. Valeu, Salazar. Quero saber de vocês, o que você está rindo, Silvestre? Suas primeiras impressões. O André Ramalho, né, falando Diga. Que tinha locais mais tranquilos, ele queria sentir um pouquinho dessa pressão, dessa confusão. Eu estou mudando as palavras, eu estou até melhorando o discurso dele, né? Se bem que ele tem uma certa razão, para falar bem a verdade. Agora, escolheu o lugar perfeito. Parabéns, vai ter pressão, vai ter confusão, vai ter tapa na orelha, vai ter tudo isso que você está querendo sentir, talvez pela primeira vez na vida. Agora, reforço à parte, eu estava pensando aqui, vendo o jogo do Corinthians na estreia do Ramon Dias, o Corinthians ganhou, tem que virar a página, esquece o primeiro turno, apaga, não carrega esse fardo. O técnico é novo, novos jogadores estão chegando, a torcida sempre empurrou, sempre vai empurrar, então é vida nova daqui para frente e tentar subir degrau por degrau. Tá muito difícil para mim, a briga do Corinthians não passa ali do 14º lugar, que é o Criciúma. Até o fim, Porque então, vai ser essa... Eu acho que sim, porque o Criciúma é o 14º. Ele já começa a distanciar o bloco intermediário da zona do rebaixamento, e aí a briga do Corinthians vai ser ali, Vitória, o próprio Grêmio, quem está ali? O Cuiabá. Fluminense. Então, de 3 grandes ali, putz a vida, eu acho que 2 pelo menos correm um sério risco de cair. O André Ramalho, depois de alguns anos na Holanda, ficou um pouco entediado, quer um pouco de bagunça, de confusão. Aí eu acho que ele está no lugar certo para isso mesmo. Agora, em relação ao Corinthians, olha, eu também concordo com você
O Corinthians, o campeonato dele é na parte de baixo, tem que se concentrar em vencer essas equipes que figuram ali próximo à zona de rebaixamento e tentar pontuar contra os times que estão ali na ponta da tabela, no top 10. Tem que pontuar. O Campeonato Brasileiro não aceita desaforo e o Corinthians tem que colocá-lo como a prioridade na temporada. Eu acho que o fato novo, com a chegada do Ramon Dias, dando essa oxigenada no elenco com esses reforços nessa janela de meio do ano, eu acho que pode trazer um pouco mais de confiança, de motivação para esse elenco. A torcida já mostrou que não vai sair do lado do clube. A gente viu contra o Criciúma, quando o Criciúma abre o placar, a torcida do Corinthians passa a cantar ainda mais em Itaquera. Eu acho que essa junção de novo treinador, novos jogadores, a torcida fazendo a sua parte na arquibancada, eu acho que o Corinthians pode sim sair dessa luta contra o rebaixamento, porque tem elenco para isso. Não vinha jogando bem, mas eu acho que o Corinthians tem jogadores, peças individuais para render mais do que tem rendido até agora. É isso, gente. Uma vitória estava faltando para dar aquele respiro e tentar seguir aí. É isso, gente. Vamos falar então, falamos de Corinthians, agora a gente vai passar para o outro lado, vamos falar um pouquinho mais de Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva. Gente, olha a pedreira que o Verdão vai ter pela frente na Copa do Brasil. O torcedor vai ter que se preparar para uma sequência de jogos aí, de tirar o fôlego. Olha só o tamanho da encrenca do torcedor do Palmeiras. Começa com o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Flamengo lá no Maracanã. Depois tem um Inter fora de casa pelo Brasileirão. A volta contra o Rubro Negro no mata-mata. Mais um jogo contra o Flamengo, mas dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. E aí, em seguida, já tem o Botafogo no Engenhão pela Libertadores, o São Paulo em casa pelo Brasileirão e a partida decisiva contra o time lá da Estrela Solitária, valendo vaga nas quartas de final da competição continental. Gente, é só jogo grande, queridos. E aí, dá para passar por essa coisa toda? Dá para passar ileso, Silver, por essa maratona de jogos? Difícil. Você já deu sua opinião no início, né? Você já falou mas ali. É só um palpite. Não claro. Que o Palmeiras, para mim, o Palmeiras é o time mais bem treinado da América nos últimos anos. Tem o melhor treinador, só que passa por uma fase de transição e é uma questão de palpite. Eu só acho. Estou chutando. Pressentimento, sei lá. O Palmeiras vai ficar nas oitavas, tanto da Copa do Brasil como da Libertadores. Sinto muito, torcedor, é só o meu chute aqui. Agora, time grande, com investimento alto, em algum momento da temporada vai enfrentar uma maratona dessas aí. Briga por tudo. Mas, gente, não tem como escapar. Dá pra colocar de Botafogo novo aí? E Flamengo também tem sequências pesadíssimas. Faz parte do processo, a coisa vai afunilando. Tem que estar preparado para tudo isso aí. O que mais chama a atenção, além da qualidade dos adversários que o Palmeiras vai ter aí nas próximas semanas, é o intervalo entre os jogos, né? A gente está falando de 3, 4 dias. Por sorte, são deslocamentos curtos, né? Você tem viagem para o Rio de Janeiro, tanto nas oitavas da Copa do Brasil, quanto nas oitavas da Libertadores. Talvez o jogo mais distante seja essa partida contra o Inter. Tem o clássico contra o São Paulo, que é na própria capital paulista. Então, em termos de deslocamentos, o Palmeiras não vai ter tanto desgaste. Mas a qualidade dos adversários e o intervalo curto entre as partidas é algo que chama muita atenção. Sem dúvida nenhuma, vai ser um grande desafio para o Abel Ferreira e para os seus comandados. Mas foi como eu falei no início. São jogos em que tudo pode acontecer. E os adversários vão ter maratonas similares. Botafogo... Ou talvez até piores em termos de deslocamento. Aí precisa ver, eu não fiz essa conta, mas com certeza o Botafogo tem um monte de adversário osso duro pela frente, jogos de mata-mata, mais Campeonato Brasileiro. Vale a mesma coisa para o Flamengo. Pega o Bahia. São Paulo também, que é adversário do Palmeiras nessa sequência. Para todo mundo. Eu acho que os jogadores gostam. Treinador é que costuma reclamar, né? Fazer o quê? É jogo de quarta e domingo, terça e sábado e vão pra dentro. E são nessas horas que os reforços do Palmeiras também podem aparecer mais aí também, né? Sim. Ontem, por exemplo, o Felipe Anderson entrou bem, mas jogou poucos minutos. Eu tô achando que ele vai ser titular contra o Cruzeiro sábado, porque o Estevão torceu o tornozelo, torceu o joelho. O pessoal do Palmeiras não passa informação se teve lesão ou não, aparentemente não houve lesão, mas ele está em tratamento, em fisioterapia, né? Então, Felipe Anderson deve já figurar entre os titulares. Eu estou fazendo aqui, às vezes, do Abel Ferreira. Eu acho que o jogo contra o Cruzeiro, sábado. Nesse período aí, quem tiver mais elenco vai levar melhor.
Eu acho que esse período, essas próximas semanas, o início de agosto, principalmente, vai ser o fiel da balança da temporada. Vai ditar muito o que cada clube, pelo que cada clube vai brigar em 2024, quem que vai conseguir sonhar um pouco mais alto, quem vai se manter forte nas 3 frentes. Eu acho que essas próximas semanas vai dizer muito o que o torcedor pode esperar de Botafogo, de Flamengo, de Palmeiras, de São Paulo, porque essas equipes são as equipes que estão nas cabeças, né? Exatamente. E aí, de repente, né, gente, se acontece, por exemplo, que o Silver acredita que vai acontecer, o ano acaba, entre aspas, no meio do ano pro Palmeiras. Não, tem o Brasileirão pro Palmeiras sim, brigar. Tem ainda, é óbvio, mas são 2 competições ali, E eu né, juro que eu não tô zicando, hein? Eu não tô eu zicando o sei. Corinthians em claro rebaixamento, nem o Palmeiras, muito são pelo opiniões, contrário. gente, são só opiniões. palpite. E ó, daqui a pouquinho tem Santos em campo, gente. Logo mais às 8 da noite o Peixe pega o Vila Nova em Goiânia, em partida que vale a liderança, porque são 2 clubes ali separados apenas por um pontinho na tabela. Vamos ver então qual é a provável escalação do professor Fábio Carille? Na tela, então, Gabriel Brazão no gol, JP Sherman, Jair, Gil e Escobar na linha defensiva, ali no meio João Schmidt, Diego Pituca e Serginho, e o ataque deve ter Otero, Guilherme e Júlio Furque. Essa, então, deve ser a provável escalação do Santos para esse jogo de logo mais. O que vocês acham desse jogo aí que, como eu falei, vale a liderança, porque o Santos está na frente, né? Retomou na última rodada, mas um pontinho apenas separam aí as equipes. Jogo que é um confronto direto pela liderança da Série B. O Santos que conta com um retorno importantíssimo, né? O Guilherme já havia voltado, mas enfim, está nesse processo de retorno ao time titular. O Guilherme é o nome do Santos em 2024, é um jogador que muda o time de patamar, é um cara muito importante, principalmente na construção ofensiva da equipe. Eu gosto muito da dupla de volantes, o Pituca e o João Schmidt me agradam bastante, enfim. O Santos sendo testado mais uma vez, é lógico que o favoritismo está todo pro lado do Peixe, mas a disputa vai ser ferrenha, é um jogo fora de casa, enfim. Interessante da gente acompanhar, vamos ver o que esse time do técnico Fábio Carille vai conseguir nessa... Não vejo o Santos favorito não, cara. Acho que para mim é parada dura para os dois. Vila Nova vem numa sequência muito boa. O Santos oscilou, mas parece ter retomado o caminho das vitórias. Se não me engano, são 3 vitórias seguidas, depois de alguns tropeços aí. E um empate para o Santos já, na minha conta aqui, seria um bom resultado, porque mantém a liderança, se eu não me engano, da Série B, num jogo complicadíssimo fora de casa. O Vila Nova tem uma torcida apaixonada, está fazendo um campeonato muito decente e vai brigar até o final pela vaga. Agora vai perguntar pro torcedor santista se ele assina, se propuserem agora para ele, antes do jogo, um empate em Goiânia, se ele assina, eu acho que ele não assina. Será não. que não? Agora eu vou te falar uma coisa, sabe o que a gente assina aqui? A escalação, porque a provável, a gente deu agora aqui, gente, a provável escalação, foi exatamente a escalação que saiu do Santos, porque aqui a nossa equipe é assim, gente, entendeu? Falou, provável escalação, confirmou. E é isso, os 11 iniciais do Carille são esses para tentar essa vitória, esse empate, o que seja, contra o Vila Nova lá em Goiás. E vamos para o resultado da enquete? Qual time vai se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil? E a maioria respondeu que será o Flamengo, com 63% dos votos nesse jogo que vai acontecer contra o Palmeiras. Fim de jogo por aqui no Gazeta Esportiva nesta quinta-feira. Muito obrigada, Silver. Obrigada, Bacege, pela companhia de vocês. De vocês aí de casa, a gente se encontra de novo, porque agora tem Jornal da Gazeta. Valeu! Eu volto dia 29 só. Vou dar um pouco de paz aí para todo mundo, mas o bicho volta a pegar em 29, no final do mês. Então tá bom. Boas férias, Silver. Obrigado.